Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único objetivo o estudo e a divulgação da doutrina dos Espíritos. Por isso, rogamos a Jesus que nos ajude e nos inspire através dos seus mensageiros de amor, e que possamos sermos úteis a tantos quantos nos ouvem e a tantos quantos possamos atingir com esta mensagem. Aproveitamos a oportunidade e agradecemos a todos os irmãos que têm nos prestigiado através da sua inscrição nos nossos canais de comunicação. E reforçamos o pedido aos que ainda não o fizeram e que, se puderem, e por favor não deixem de fazê-lo, pois isso nos ajuda a divulgar e a atingir o maior número de pessoas com a mensagem ora divulgada. Hoje nós iremos abordar duas crônicas que foram psicografadas pelo médium Chico Xavier, ditadas pelo espírito Humberto de Campos: O Espiritismo no Brasil e A Paz e a Verdade. Antes, porém, gostaríamos de citar o Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 8, uma das dissertações espíritas, que nos diz: Vou falar-vos da firmeza que deveis possuir nos vossos trabalhos espíritas. Uma citação sobre esse ponto já vos foi feita. Aconselho-vos que a estudeis de coração e que lhes apliqueis o espírito a vós mesmos, porquanto, como Paulo, sereis perseguidos, não em carne e em osso, mas em espírito. Os incrédulos, os fariseus da época, vos hão de vituperar e escarnecer. Nada temais. Será uma prova que vos fortalecerá se a souberdes entregar a Deus. E mais tarde vereis coroados de êxito os vossos esforços. Será para vós um grande triunfo no dia da eternidade, sem esquecer que neste mundo já é um consolo para os que hão perdido parentes e amigos. Saber que estes são ditosos, que se podem comunicar com eles, é uma felicidade. Caminhai, pois, para a frente. Cumpri a missão que Deus vos dá, e ela será contada no dia em que comparecerdes ante o Onipotente. Palavras trazidas pelo Espírito Chanin, cuja comunicação Kardec registrou no Livro dos Médiuns. Queremos também proferir a poesia O Cântico da Terra. Diz a poesia: Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primeiro veio o homem, de mim veio a mulher, e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, veio o fruto e vem a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar, a mina constante de teu poço. Sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida. De mim vieste pela mão do Criador, e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande Mãe Universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecundas. Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa.
Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho do gado e da tulha. Fartura teremos e donos de sítio felizes seremos. E um dia bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Palavras da poetisa Cora Coralina para a nossa reflexão. Muito bem. Tendo isso dito, passemos a nossa temática da noite de hoje abordando duas crônicas que foram psicografadas pelo médium Chico Xavier e ditadas pelo espírito Humberto de Campos. A primeira, O Espiritismo no Brasil, datada de 5 de novembro de 1938, e a segunda, A Paz e a Verdade, datada de 2 de janeiro de 1937. Portanto, ambas as crônicas foram psicografadas antes da Segunda Guerra Mundial. A exposição dessas crônicas tem por objetivo trazer a lembrança de parte das iniciativas do plano invisível para o transcorrer da história que ocorreu nos movimentos espíritas do Brasil e do mundo. Gostaríamos de enfatizar que as crônicas são um recurso literário que se destaca por abordar aspectos do cotidiano, ou seja, questões comuns do nosso dia a dia, e provocar uma reflexão sobre o assunto abordado. Costuma identificar aspectos que muitas vezes passam desapercebidos, mas que merecem ser observados e analisados. Ressaltamos também que o irmão Humberto de Campos, quando em espírito, também ditou inúmeras mensagens para o médium Chico Xavier, que as psicografou utilizando o pseudônimo de Irmão X. O Espiritismo no Brasil. Nos disse Humberto de Campos: numerosos companheiros de Allan Kardec já haviam regressado às luzes da espiritualidade, quando inúmeras entidades do serviço de direção dos movimentos espiritistas no planeta deliberaram efetuar um balanço de realizações e de obras em perspectivas nos arraiais doutrinários, sob a bênção misericordiosa e augusta do Cordeiro de Deus. Ou seja, essa crônica, conforme nos coloca Humberto de Campos, trata-se das realizações observadas por ele no mundo espiritual, a respeito dos planejamentos espirituais no sentido de pôr em prática a divulgação e o conhecimento do Espiritismo. E continua Humberto de Campos: vivia-se então no limiar do século XX, de alma aturdida ante as renovações da indústria e da ciência, aguardando-se as mais proveitosas edificações para a vida no globo. Ou seja, naquele momento observado por Humberto de Campos, no nosso plano material, a humanidade vivia o momento em que a indústria começava a florescer e a humanidade aguardava as novas invenções para melhor realizar as construções da vida em seu dia a dia. E continua Humberto de Campos: falava-se aí, nesse conclave do plano invisível, com respeito à propagação da nova fé em todas as regiões do mundo, procurando-se estudar as possibilidades de cada país no tocante ao grande serviço da restauração do cristianismo em suas fontes simples e puras. Do nosso lado material, ou seja,
no mundo dos encarnados, enquanto nós, no plano material, nos voltávamos às preocupações da evolução da materialidade, o plano espiritual se organizava para que nossa evolução acontecesse de forma ordeira, em sintonia com o plano moral, tentando nos ajudar na divulgação da nova doutrina que, por certo, traria as revelações que o cristianismo nos prometeu, como Consolador prometido. E continua a crônica. Após várias considerações em torno do assunto, o diretor espiritual da grande reunião falou com segurança e energia. Irmãos de eternidade, no mundo terrestre, de modo geral, as doutrinas espirituais, em sua complexidade e transcendência, repousam no coração da Ásia adormecida. Mas precisamos considerar que o Evangelho do Divino Mestre não conseguiu ainda harmonizar essas variadas correntes de opinião do espiritualismo oriental com a fraternidade perfeita, em vista das nações do Oriente se encontrarem cristalizadas na sua própria grandeza há alguns milênios. Observemos que Humberto de Campos faz aí um registro que, apesar das religiões milenares do Oriente existirem há tanto tempo, longe estavam da verdadeira fraternidade, devido a se encontrarem cristalizadas naquilo que achavam ser grande, não permitindo assim ao Evangelho de Jesus poder harmonizar as várias correntes de opinião do espiritualismo. E continua Humberto de Campos. Em breve, as forças da violência acordarão esses países que dormem o sono milenário do orgulho numa injustificável aristocracia espiritual, assim de se integrem na lição de solidariedade verdadeira, mediante os ensinamentos do Senhor. Hoje, pois, nos voltemos para a Europa e para a América, onde se campeiam as inquietações e ansiedades. Existe um desejo real de reforma em favor da grande cooperação pelo bem comum da coletividade. Está aí a razão, segundo Humberto de Campos, o motivo de que as nações orientais não terem sido o palco das iniciativas do alto para desenvolver, para fazer florescer a verdadeira fraternidade, pois essas nações do Oriente se encontravam cristalizadas naquilo que poderia se denominar de aristocracia espiritual, embora totalmente injustificável. Certo, essa renovação é sinônima de muitas dores e dos mais largos tributos de lágrimas e de sangue, mas sobre as ruínas da civilização ocidental deverá florescer no futuro uma sociedade nova, sobre a base da solidariedade e da paz. Em todos os caminhos dos progressos humanos, examinaremos os resultados dos primeiros esforços do Consolador no velho mundo. E assim Humberto de Campos faz uma previsão com relação à mudança do mapa político-social das nações, trazendo a notícia que nessa reunião já avisava que haveria em breve dor e sofrimento, mas que sobre as ruínas da civilização ocidental nasceria uma nova sociedade sobre a base da solidariedade e da paz, que daria o início da construção de um novo mundo que há de florescer. E continua Humberto de Campos afirmando:
e os representantes dos exércitos de operários que laboram nos diversos países da Europa e da América começaram a depor sobre os seus trabalhos no Congresso do Plano Invisível, elucidando-os sinteticamente. E o representante da França diz: berço do grande missionário e codificador da doutrina, desvela-se pelo esclarecimento da razão, ampliando os setores da consciência humana, positivando a realidade de nossas sobrevivências através dos mais avançados métodos de observação e de pesquisa. Ou seja, é o mundo espiritual constatando aquilo que acontecia, onde foi levada a termo a codificação espírita. E continua o representante da França dizendo: lá se encontram ainda numerosos mensageiros do alto, como Denis, Flammarion e Richer, clareando ao mundo os grandes caminhos filosóficos e científicos do porvir. E aproveitamos a oportunidade para fazer um parêntese, para fazer um breve histórico de quem foram essas personalidades. Leon Denis nasceu em 1846 e desencarnou em 1927, foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec. É conhecido como sendo o consolidador do espiritismo em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do espiritismo. Camille Flammarion nasceu em 1842 e desencarnou em 1925. Foi membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Contemporâneo de Kardec, discursou no enterro dele, onde ficou famoso o seu discurso, afirmando que o mesmo era o bom senso encarnado, e escrevendo, entre outros livros, A Pluralidade dos Mundos Habitados, Narrações do Infinito, No Infinito, etc. Charles Richer, que viveu de 1850 a 1935, foi médico fisiologista francês, descobridor da soroterapia e da anafilaxia. Foi Prêmio Nobel de Fisiologia em 1913. Criou a metapsíquica, ciência que tem por objeto o estudo da produção de fenômenos mecânicos ou psicológicos, devido a forças que parecem ser inteligentes ou a poderes desconhecidos, latentes na inteligência humana. Essa ciência foi a precursora da parapsicologia. E continua na Assembleia o representante da Grã-Bretanha, onde ele afirma: multiplica os seus centros de estudos e de observação, intensificando as experiências de Crookes e dissolvendo antigos preconceitos. E abrimos, como antes, um parêntese para lembrar que William Crookes foi conhecido por relacionar a ciência com o mundo espiritual. Suas pesquisas físicas e químicas avançavam junto ao espiritualismo. Crookes foi um dos mais persistentes e corajosos pesquisadores dos fenômenos supranormais. Ele estudou o que acontece com os médiuns, a materialização de espíritos e levitação. Ele acreditava que esses movimentos eram resultados de uma força ainda desconhecida. E continua a Assembleia com a exposição do representante da Itália, quando diz que teve com Lombroso o início de experiências decisivas. E também abrimos um parênteses para dizer que César Lombroso nasceu em 1835 e viveu até o ano de 1909. Foi um dos fundadores do direito penal. Suas pesquisas e seus livros, notadamente, tratam sobre antropologia criminal, como os materialistas acreditavam que a personalidade nada mais era que a secreção do cérebro. Em 1891,
às insistências de um amigo, foi assistir a médium Eusápia Paladino. Admitiu a realidade dos fenômenos. Todavia, pelas suas convicções materialistas, entendeu que ditos fenômenos eram causados pelas funções neurofisiológicas da sensitiva. Em 1902, em outra sessão, percebeu um vulto que veio deslizando em sua direção. Ele reconhece sua mãe. O fenômeno atrai a doutrina. E Lombroso devorou tudo o que havia sobre o espiritismo. Tornou-se espírita. Entre outros, escreveu um livro muito sugestivo sob o título Hipnotismo e Espiritismo. E aí, na Itália, o próprio Vaticano passava a se interessar pela movimentação das ideias espíritas, no seio das classes sociais, onde foi estabelecido rigoroso critério de análise no comércio com os planos invisíveis para o homem terrestre. Afirmou o representante na reunião celeste sobre a Itália. E prosseguindo a reunião, o representante da Rússia afirma, bem como outras regiões, conseguira com Aksakov a difusão de novas ideias consoladoras. E lembramos que Alexandre Aksakov viveu entre 1832 e 1903, foi diplomata e conselheiro privado do imperador Alexandre III, czar da Rússia. Começou a estudar os fenômenos espíritas em 1855, na Alemanha. Foi colaborador de William Crookes nas experiências de materializações do espírito de Kate King. Fez parte da Comissão de Milão para investigação dos fenômenos produzidos por Eusápia Paladino. Escreveu o livro Animismo e Espiritismo, publicado em 1890. Homem de ciência e de convicção inabalável, jamais temeu a crítica. Dizia ele, não tenho outra coisa a fazer senão afirmar publicamente o que tenho visto, entendido e ouvido. E aí continua o representante da Rússia na Assembleia dizendo que até a corte do czar se vê interessando nas experiências fenomênicas da doutrina. E continuando a reunião no mundo espiritual, o representante da Alemanha afirmara: possui numerosos físicos que se preocupam cientificamente com os problemas da vida e da morte, enriquecendo os nossos esforços de novas expressões de experiência e cultura. Iam às exposições a essa altura, quando uma luz doce e misericordiosa inundou o ambiente da reunião de sumidades do plano espiritual, nos conta Humberto de Campos. Todos se calaram, tomados de emoção indizível, quando uma voz augusta e suave falou através das vibrações radiosas que se tocava a grande assembleia. E a voz se expressou assim: amados meus, não tendes para a propagação da palavra do Consolador senão os recursos da falível ciência humana? Esquecestes que os excessos do raciocínio prejudicam o coração das ovelhas desgarradas do grande rebanho? Não haverá verdade sem humildade e sem amor, porque toda a realidade do universo e da vida deve chegar ao pensamento humano, antes de tudo, pela fé, ao sopro dos resplendores eternos e divinos. É mais uma voz espiritual, lembrando-nos da verdade que precisa o homem conhecer. Quem poderia falar nesse tom a uma assembleia de espíritos elevados que cuidavam dos destinos da evolução humana? Quem mais poderia falar desse tom? Operários do Evangelho, excelente é a ciência
bem-intencionada do mundo, mas não esqueçais o coração em vossos labores sublimes. Continuou a Assembleia ouvindo as palavras sublimes que vinham do alto. Procurai a nação da fraternidade e da paz, onde se movimenta o povo mais emotivo do globo terrestre, e iniciai aí uma tarefa nova. Quem poderia dar tal orientação para os ministros que administravam a realidade espiritual e a condução espiritual da humanidade? E ainda mais, a que povo se referir a ele para essa busca? Se o Cristo edificou a sua igreja sobre a pedra segura e inabalável da fé, que remove montanhas, e se o Consolador significa a doutrina luminosa e santa da esperança de redenção suprema das almas, todos os seus movimentos devem conduzir à caridade, antes de tudo, porque sem caridade não haverá paz, nem salvação para o mundo que se perde. Concluiu o seu pensamento a voz ao dirigir-se à Assembleia naquele momento. E Humberto de Campos registra: uma copiosa efusão de luzes como bênção do Divino Mestre desceu do alto, sobre a grande Assembleia, assim que o apóstolo do Senhor terminou a sua exortação comovida e sincera. Luzes essas que se dirigiam como aluvião de claridades para a terra generosa e grande que repousa sob a luz gloriosa da constelação do Cruzeiro. E foi assim que a caridade selou, então, todas as atividades do Espiritismo brasileiro. Seus núcleos em todo o país começaram a representar os centros de Eucaristia Divina para todos os desesperados e para todos os sofredores. Multiplicaram-se as tendas de trabalho do Consolador em todas as suas cidades prestigiosas, e as receitas mediúnicas, os conselhos morais, os postos de assistência, as farmácias homeopatas gratuitas, os passes magnéticos, multiplicaram-se em toda a parte no Brasil para a fusão de todos os trabalhadores no mesmo ideal de fraternidade e de redenção, pela caridade mais pura. E assim concluiu Humberto de Campos a sua crônica falando do Espiritismo no Brasil. Na crônica A Paz e a Verdade, Humberto de Campos inicia dizendo: os grandes espíritos que, sob a tutela amorosa de Jesus, dirigem os destinos da humanidade, reuniram-se há pouco nos planos da erraticidade para discutirem o método de se estabelecer o gênio da paz na face da terra. A essa assembleia de sábios das coisas espirituais e divinas compareceram anciões da Sociedade de Marte, estudiosos de Saturno, cientistas e apóstolos de Júpiter e outros representantes da vida do Sistema Solar. Então, meus irmãos, como vemos, trata-se de uma assembleia onde os representantes mais evoluídos de alguns planetas do Sistema Solar vieram até a Terra para nos ajudar na nossa evolução espiritual. Estudaram reunidos todos os séculos passados, esmerilhando a antiguidade egípcia, as eras clássicas, o Império Romano, o advento do cristianismo, os tempos apostólicos, a Idade Média, a Revolução Francesa, o progresso científico e filosófico do século XIX e a última experiência dolorosa das criaturas humanas em 1914, ou seja, a Primeira Grande Guerra Mundial. Concluindo que, depois de tantas lições sábias e justas, a humanidade terrestre estaria preparada para receber em seu seio o gênio da paz, edificando-lhe um templo no coração atormentado e sofredor.
e os mentores dos destinos humanos deliberaram aceitar unanimemente essa hipótese, marcando, porém, um dia para a nova reunião coletiva, a fim de ouvirem o mensageiro da paz, que partiria com a tarefa de investigar todos os elementos ao seu alcance para a consecução desse grandioso projeto. Ou seja, houve uma reunião onde colaboradores de Jesus na evolução da Terra se reuniram entre si e decidiram enviar o gênio da paz ao nosso mundo, marcando aí já um novo encontro, ou seja, uma nova assembleia para que o mensageiro da paz pudesse se pronunciar a respeito daquilo que observara em nosso mundo. E o mensageiro partiu. Deixava os seus lares celestes cheios de harmonias e de carícias maravilhosas. O sistema solar era toda uma lira de luz, transferindo um cântico de glorificação a Deus no infinito dos espaços. Saturno com as suas luas e com seus anéis rutilantes. Marte com seus satélites graciosos. Vênus com a sua vida primária, enchendo o céu de perfume, e as estradas aéreas, formadas no éter delicioso, alcatifadas e de estrelas e flores evanescentes. Após atravessar essa região de beleza indefiníveis e depois de penetrar as camadas de ozônio que revestem as massas atmosféricas do orbe terrestre, colocando as criaturas vivas a salvo dos raios desconhecidos e mortíferos do aspecto solar, o mensageiro sentiu-se oprimido sob uma atmosfera do fumo sufocante e, em breve, estudava a situação de todos os países para colher notícias necessárias aos seus superiores dos planos espirituais. Como veem, meus irmãos, é a psicosfera da Terra ainda uma psicosfera extremamente pesada para os seres evoluídos. Essa não é a primeira mensagem que nós temos tido a oportunidade de ler a respeito de visitantes de outros planetas que precisaram de um tempo para se acomodar, para se habituar com a realidade da nossa atmosfera terrestre. E continua Humberto de Campos. No dia aprazado, comparecia torturado e abatido à presença de seus maiores, os anciões veneráveis que haviam deliberado a sua vinda ao planeta terreno, esperavam-no com expectativas promissoras. Ou seja, o mensageiro da paz, após retornar à visita ao nosso planeta, apresentou-se na assembleia anteriormente marcada de uma forma não muito feliz e, como o próprio texto diz, torturado e abatido. E continua Humberto de Campos. Mas o nobre expedicionário começou a expor as suas opiniões sem otimismo e sem esperança, dizendo: Senhores, disse inicialmente, nossas previsões não se realizaram. A Terra toda, na atualidade, é um perigoso rastilho de pólvora. Todas as nações estão prontas para a guerra. A luta ali é um produto inevitável aos labores ideológicos das criaturas humanas. Procurei um lugar onde fosse possível estabelecer as minhas atividades, sem encontrar elementos para esse fim, em parte alguma. Debalde, tentei sobrepor as minhas influências nos gabinetes públicos, nas doutrinas da coletividade ou no santuário dos corações. Os homens ainda não conseguem entender nossos alvitres e conselhos. Nenhum deles cuida da necessidade de paz, com sinceridade e desinteresse. Alguns falam em meu nome para levantarem recompensas e honrarias nos torneios políticos ou literários.
Desgraçadamente, porém, não pode prescindir das necessidades negras da guerra. Ou seja, esse é o relatório que foi feito pelo mensageiro da paz que visitou o nosso mundo nos anos que antecediam a Segunda Guerra Mundial, objetivando ali plantar para que florescesse a semente da paz em todo o mundo. E, de uma forma pesarosa, voltou ao mundo celeste, cheio de ideias formadas pelas observações feitas no nosso mundo, de que a paz seria um momento ainda muito longe de se alcançar. Verificou-se na Assembleia Augusta e Respeitável um movimento penoso e de assombro. Ali se encontravam espíritos diretores de povos, de raças e de todos os ideais que nobilitam a humanidade. E os antigos gênios inspiradores das raças eslavas e germânicas solicitaram notícia de seus subordinados, mas a entidade amiga respondeu com franqueza: os povos que se acham sob a vossa carinhosa tutela vivem a fase terrível do mais desenfreado armamentismo. A Alemanha já reocupou a Renânia, readquirindo igualmente o território do Sarre e preparando-se para reconquistar o seu império colonial. Antevendo as grandes guerras que se aproximam, os alemães estão aproveitando todas as suas capacidades inventivas na criação de novos elementos de destruição nas indústrias bélicas. A Renânia, como o território do Sarre, eram regiões onde a Alemanha vivia em disputa procurando realizar o domínio social e político sobre eles. E continua a crônica. Seus zeppelins atravessam todos os continentes do mundo, a pretexto de turismo, estudando a situação topográfica dos outros países, arquitetando um novo sonho de imperialismo internacional. Então, como veem, os mais velhos devem lembrar que haviam comentários a respeito da visita desses zeppelins, objetos, aeronaves feitos parecidos com um balão, eram na verdade instrumentos de observação estratégica para ataque e defesa das guerras. Com a teoria do racismo, ela procura levantar o plano nefasto da sua hegemonia no globo, criando toda a espécie de aparelhos para o domínio do mundo. Todos devem lembrar das ideias racistas que o Hitler tentava implantar no mundo. A ideia da raça pura, da raça ariana pura. E continua Humberto de Campos. A Rússia prepara-se inventando novos engenhos para a indústria da guerra, arrancando o suor dos seus filhos para fomentar a sua ideologia política na face da terra, incentivando revoltas e sacrificando corações. A Polônia gasta, na atualidade, 1/3 dos orçamentos com as forças armadas e todas as outras pequenas nacionalidades que floresceram das margens do Danúbio não escondem a sua posição na corrida armamentista desses últimos tempos, fortificando-se para a luta do porvir. E vieram os gênios inspiradores das raças latinas, obtendo a mesma resposta. A França e a Itália prosseguiu o embaixador solícito, que foram sempre as nações diretoras do pensamento da latinidade, estão entregues a todos os desregramentos das indústrias da guerra. A primeira, dominada pelas obrigações de ordem política, coloca-se em uma posição perigosa em face dos países que eram seus antigos aliados. A segunda acaba de realizar a campanha condenável de conquista
do território abissínio, com os mais abjetos espetáculos da força. Pelo que pude pesquisar, o território abissínio seria justamente o que é hoje a Etiópia. Continuando com a crônica. As aviações francesas e italianas, seus vasos de guerras, seus milhares de homens da infantaria motorizada, causam dolorosa surpresa aos espíritos pacifistas do mundo. A Espanha afoga-se numa onda incendiária de sangue, e todas as outras nações europeias, inclusive a Inglaterra, que despedaça no momento todas as lanças ao seu dispor, para a conservação do seu império colonial, se preparam para a carnificina do futuro. Não se pode esperar nenhum esforço em favor da paz por parte das raças latinas. E vieram em seguida os seres tutelares dos povos da Mongólia, recebendo idêntica resposta. A China está cheio de fogo e de sangue. O Japão repleto de associações secretas de espionagem para a realização dos projetos nipônicos na guerra futura. As ilhas orientais estão dominadas pelo imperialismo do século, fomentando-se dentro delas as lutas sociais, políticas e religiosas. E chegaram depois, nesse inquérito, os gênios que presidiam ao destino das livres Américas, obtendo sempre a mesma resposta. Os vossos subordinados, exclamou o lúcido e bem informado mensageiro, inconscientes dos tesouros econômicos que possuem, perdem-se num labirinto de lutas políticas de todos os matizes. As nações do norte vivem idealizando todos os poderes destrutivos para serem utilizados na sua defensiva, esperando-se ali mais tarde o perigo das forças amarelas. Atormentados pelos preconceitos, entregam-se por vezes a linchamentos e distúrbios sociais, incompatíveis com o seu alevantado progresso. Os americanos do Sul esquecem suas possibilidades na solução do problema da concórdia humana, entregando-se de vez em quando aos excessos das paixões políticas que os arrastam à sangria fratricida das guerras civis, cujo único objetivo é multiplicar o número dos infelizes e dos desafortunados do mundo. Como veem, meus irmãos, nada que acontece no nosso plano material passa desapercebido ao plano superior, ao plano espiritual, que na verdade é quem dirige as nossas relações. Entretanto, eles esperam que nós, por nossa própria iniciativa, resolvamos as nossas querelas, as nossas diferenças, deixando para nós a oportunidade de servir e corrigir as diferenças que porventura possam marcar, possam existir entre os humanos. Ocorre que nem sempre os propósitos pessoais dos dirigentes e das massas nem sempre coincidem com a realidade espiritual para o qual poderíamos nos conduzir e assim atingir uma vida coletiva mais feliz. E continua Humberto de Campos na sua crônica. Depois de penosas discussões vieram os grandes gênios inspiradores das ciências físicas e morais da humanidade terrestre. Todavia, o gênio da paz continuou com a sua palavra inflexível e dolorosa. Não se pode esperar um esforço sério das correntes religiosas da terra a favor da tranquilidade dos homens, com raras exceções. Quase todas estão divididas em núcleos de combate recíproco, dentro
de atividades e interesses anticristãos. E aí, nessas palavras trazidas por Humberto de Campos, o registro da verdadeira face de muitos religiosos que, envolvidos nos seus interesses pessoais, se transvestem de religiosos para atender exclusivamente os seus interesses pessoais e políticos, que nos conta na história da nossa humanidade. E continua o anjo: quanto às ciências físicas, todas as suas atenções estão voltadas para o extermínio e para a morte. Criaram-se na Terra os mais terríveis aparelhos de defesa antiaérea, que fazem explodir aviões e outras poderosas máquinas de guerras, gases mortíferos, torpedos do ar e do mar, salientando-se o torpedeiro moderno, que poderá carregar 2.800 toneladas e que destrói fatalmente o alvo objetivado e atingido. Metralhadoras elétricas cômodas e velozes, de tiros rápidos graças ao sistema rotativo, canhões antiaéreos, oferecendo capacidade para o tiro vertical de 15.000 metros de distância. A Terra é um vasto pandemônio de armas, de maquinarias e munições. Percorri todas as cidades, todas as organizações e todos os lares improficuamente. E aqui mais um registro da espiritualidade com relação à incúria da humanidade, com relação à vida espiritual, cuja desatenção levou ao caos social que vivemos durante a nossa história. E continua a crônica. A essa altura, quando a confusão de vozes se estabelecia no recinto iluminado, onde se reuniram as falanges espirituais do infinito, o gênio da verdade, que era o supremo diretor desse conclave angélico dos espaços, exclamou gravemente: calai-vos, meus irmãos. Ninguém na terra poderá colocar outro fundamento, a não ser o de Jesus Cristo. A evolução moral dos homens será paga com os mais penosos tributos de sangue das suas experiências. As criaturas humanas conhecerão a fome, a miséria, a nudez, a carnificina e o cansaço para aprenderem o amor daquele que é o jardineiro divino dos seus corações. Transformarão as suas cidades em ossuários apodrecidos, para saberem erguer os monumentos projetados do Evangelho do Divino Mestre. Chega de mensagens, de arautos e mensageiros. No fumo negro da guerra, o homem terá a visão deslumbradora da luz maravilhosa dos planos divinos. E depois de uma pausa, cheia de comoção e de lágrimas, no espírito de todos os presentes, a lúcida entidade sintetizou: nunca haverá paz no mundo sem a verdade. E enquanto as aves celestes voejavam nas atmosferas radiosas e eterizadas do infinito, e a luz se embriagava todas as criaturas e todas as coisas num turbilhão de claridade e de perfumes, ouviu-se uma voz indefinível brandando na imensidade: ninguém na terra poderá lançar outro fundamento, além daquele que foi posto por Jesus Cristo. E confundida numa luz imensa e maravilhosa, a grande Assembleia de Paz foi dissolvida. Essas palavras trazidas por Humberto de Campos através dessa crônica nos deve levar a refletir que, por mais que nos pareça que o nosso mundo está em desordem, tudo atende a um princípio fundamental que vem do alto.
A desorganização, a desordem, nada mais é do que o fruto da nossa incúria com relação aos nossos valores sublimes e espirituais. O homem, como bem se diz na crônica, precisa conviver com a dor para valorizar, para dar o valor devido da paz e do amor. Infelizmente, é através do sofrimento que a criatura humana consegue atingir a compreensão da sua necessidade de harmonia para poder se encontrar com o nosso Criador. E o final desta crônica nos leva a duas fundamentais reflexões. A primeira é perguntar aos irmãos se nós sabemos a qual verdade o anjo da paz se referia quando ele disse que não haverá paz sem a verdade no nosso planeta. E a segunda questão fundamental é lembrar as palavras do Evangelho de Lucas, que no capítulo 21, versículos 32 e 33, nos disse as palavras de Jesus: Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E assim concluímos a apresentação dessas duas crônicas trazidas por Humberto de Campos. Que possamos todos nós tirar profundas reflexões a respeito dessas mensagens e entender um pouco mais o que aconteceu e o que acontece na história do nosso mundo. E que dentro em breve possamos nos encontrar novamente no nosso canal de estudos, Encontrando o Espiritismo. Muita paz para todos.